tempo deixou. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pelo carinho, pela presença, pela vossa amizade, pela sua paciência. Durante todo o ano que nós seguimos, desde 1º de janeiro até agora, 31 de dezembro. É coragem e juntos somos muito mais. Aprendemos que as quedas são degraus pra gente subir. O brilho que você busca já vejo em nós, bem aqui. O relógio... Caríssimos e caríssimas, a gente entra, já está entrando no ano novo daqui a pouquinho, e a gente fica contemplando, eu fico contemplando. Nós temos aí uma ameaça de guerra na Venezuela, inclusive Trump dizendo que quer combater o narcoterrorismo. O segredo é fechar as fronteiras dos Estados Unidos. Não é você cuidar do quintal do vizinho. Imagina só, você tem uma árvore no quintal do vizinho que está dando trabalho para você, você não conversa com o vizinho, você não chega a um acordo e a árvore avança o galho para lá, você vai cortar o galho da árvore lá no seu quintal. Você não vai invadir o quintal do vizinho para derrubar a árvore lá. Eu acho que nós estamos vivendo esse período aí de pré-guerra mundial. Ontem mesmo a Rússia também ameaçando a Europa com míssil, com capacidade nuclear, e nós estamos vivendo isso, não é no século passado, não é no milênio passado, é em pleno século XXI, em pleno terceiro milênio. Sem contar as outras guerras que nós estamos aí tendo a falsa paz, seja o conflito palestino lá com Israel, seja o conflito na Ucrânia com a Rússia, as guerras na África, as guerras que nós nem comentamos aqui por questões de... não tem o que comentar, mas fazer o quê, né? E sem contar as guerras ideológicas, digital que nós vivemos aqui em nosso território brasileiro, onde as pessoas tentam acreditar e defender o seu ponto de vista, às vezes das piores maneiras possíveis, chegando ao ponto da violência. Mas o evangelho de hoje, o evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 18, bem, se você estranhou que a liturgia da igreja hoje proclamada, de João 1 ao 18, é mais uma vez repetida, foi lida lá no dia de Natal. Isso não é repetição, gente, também não é distração, também não é uma falta de, vamos dizer assim, falta de texto. Na verdade, é uma insistência pedagógica. A igreja já sabe que João não é um texto para enfeitar presépio, João 1, de 1 a 18. É um texto que nos faz pensar e nos faz, assim, desinstalar das nossas certezas. A gente sabe que hoje, o último dia do ano, o 7º dia da 8ª de Natal, quando o ano está acabando, a gente começa a fazer promessa que talvez não vá cumprir. Como se esse ano eu vou para a academia, esse ano eu nunca prometi isso, graças a Deus. A liturgia também nos entrega uma chave hermenêutica para ler a vida inteira. Não é nostalgia, não é lembrança do que foi, não é um nascimento do passado, é uma provocação agora, no presente. João, o evangelista, começa sem aquecimento. No princípio era o verbo. E pronto, ele já arrancou aí da gente um pensamento. Esse princípio não é o cronológico, não é a linha do tempo que nós vivemos lá em janeiro do ano passado a janeiro do ano que vem. Era uma vez, é um fundamento do ser. João aponta o Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Mas vai além. Se em Gênesis Deus cria separados, luz e trevas, céu e terra, em João Deus se revela se relacionando com a gente. O verbo estava voltado para Deus. A palavra grega para indicar a relação face a face, antes de dogma, antes de moral, antes de qualquer estrutura religiosa, existe uma relação, ou seja, se alguém usa Deus para justificar o isolamento social, o individualismo, a soberba espiritual, já começa errado. Isso desmonta o mito moderno do indivíduo autossuficiente. A Bíblia Sagrada que nós lemos já tinha avisado: não é bom que o ser humano esteja só. Lá em Gênesis 2:18.
Isso não só é sobre casamento ou sobre vida matrimonial, é ontologia. A gente só existe porque alguém nos olha, nos chama, nos sustenta no sentimento e na vida. João, então, aqui neste evangelho, ele joga outra bomba. O verbo era Deus. No mundo helenista, o Logos de Deus era uma razão fria e impessoal. No Império Romano, o senhor da história era César. Aliás, a palavra evangelho que nós proclamamos era usada para anunciar decretos imperiais. João subverte tudo isso. O verdadeiro evangelho não vem do palácio, vem da carne. E Mateus mostra também, aí em Mateus 2, versículo 3, mostra Herodes apavorado diante de uma criança. Lucas lembra que Jesus nasce de um recenseamento opressor. Marcos começa fora do centro do poder, com um profeta no deserto, Marcos 1, versículo 2 ao 4. João narra tudo, ele bota tudo junto. Deus não legitima o império, Deus vem para desestabilizar o poder opressor. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1, versículo 4. E atenção, essa luz não é a luz de palco. Essa luz não é a luz da light, que às vezes falta. Não é a luz que cega e cria espetáculos religiosos e midiáticos. É a luz que gera vida. Ela ecoa em Gênesis, faça-se a luz. Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, versículo 3. E Isaías, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isaías 9, versículo 1. Mas João faz questão de ser realista. A luz brilha nas trevas e as trevas não venceram. Repare, ele não diz que as trevas sumiram, diz que não venceram. Isso já desmonta o triunfalismo religioso que promete vitória constante. Esse mundo que é a criação de Deus, não é uma criação apenas de Deus, ela é amada. Mas esse sistema fechado que nós humanos criamos, fechado em si mesmo, que transforma pessoas em coisas, fé em produto, a religião em vitrine, é o mundo que nós não podemos aprovar. Como diz o profeta Isaías, que denunciava dizendo que Deus rejeita culto sem justiça. E a gente olha ainda, esse poder que Deus nos dá, que Deus nos confia, não é cargo. Isso não é hierarquia, não é crachá religioso. É condição existencial. E não vem do sangue desmontado, dos privilégios, mas vem da fé, do acreditar. Não vem da vontade humana, mas vem da necessidade do voluntarismo espiritual. E a gente vai olhando todo o evangelho de hoje, são 18 versículos, celebrar esse texto, ler esse texto, nos lembra a força de Desmond Tutu, quando gritava contra o apartheid na África, nos recorda o pastor batista, Desmond Tutu, bispo anglicano, e também nos recorda o pastor batista, Martin Luther King Jr., que lutou contra o racismo, e o nosso querido Pedro Caldadáliga, também Dom Adriano Hipólito, todos que entenderam que Deus encarnado jamais pode ser neutro diante da realidade do mundo. Que Deus encarnado jamais pode ficar à parte. Eles viram que Deus desceu, que Deus veio até nós. E João termina o evangelho de hoje dizendo que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho de Deus o revelou. Jesus é a interpretação viva do Pai. Qualquer imagem de Deus que contradiz sua prática é idólatra. Mateus traduz isso no juízo final, lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. E Lucas, na missão libertadora, lá em Lucas 4, 18, também nos lembra isso. Celebrar hoje, o último dia do ano, olhando para esses textos, é lembrar que nós somos pessoas que devemos voltar para o princípio, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E eu paro por aqui, peço a você deixe seu like, compartilhe esse áudio, se você está no YouTube, deixe o seu like no nosso vídeo e nos ajude a continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato e já posso dizer para vocês, um pouco adiantado, mas posso dizer, um santo e abençoado
ano novo de 2026, que você possa entrar com os 2 pés, celebrando a vida. Se o mundo lá fora insistir em parecer cinza e frio, nosso abraço é o abrigo que espanta qualquer vazio. Nós vamos desenhar os dias que logo virão. Você e eu, cantando uma só canção.